Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é como fazer o que precisa ser feito. E para falar mais sobre esse assunto, trouxe uma excelente profissional, Lúcia Barros, que é professora, palestrante e autora de livros na área de Mindfulness, qualidade de vida e ciência da felicidade, com pós-graduação em neurociência do comportamento e mestrado em sociologia, mentora de executivos e empreendedores e fundadora da Life's Good Academy, uma plataforma de desenvolvimento pessoal com diversos programas. Lúcia, obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Jorge. Um prazer estar aqui conversando com você e com toda a sua audiência. Show de bola. Bom, Lúcia, não dá para negar que muitas das doenças e algumas das principais doenças que a gente enfrenta hoje em dia têm raízes muito profundas, né? São, na verdade, multifatoriais. A própria obesidade, por exemplo, que vira e mexe é assunto aqui, acaba sendo um misto de predisposição genética, uma pressão evolutiva, distúrbios hormonais e, por que não, também é lógico, uma sociedade obesogênica. E, no fim das contas, já está muito claro para a gente que essa doença não é só uma questão de comer demais. Não é só culpa da pessoa e também não chega nem perto de ser falta de vergonha na cara. Na verdade, é muito mais profundo do que isso. Agora, tem uma verdade que a gente precisa encarar, né? Pode ser que o problema não seja culpa da pessoa, mas no fim das contas, resolver esse problema, chegar numa solução, vai depender muito dela. Inclusive, se ela precisar, por exemplo, da ajuda nesse caminho de medicamentos, dietas ou outras estratégias para poder perder peso com relevância. Até porque mesmo com todas essas adversidades que a gente vê na sociedade, ambientais no caso, e até mesmo fisiológicas que são enfrentadas pelas pessoas com obesidade, existem indivíduos que conseguem perder peso de forma significativa e manter esse resultado ao longo do tempo. E mesmo que existam diferenças entre as pessoas, entre as rotinas, entre preferências e aptidões, isso não quer dizer, por exemplo, que uma mudança comportamental não beneficie todas essas pessoas. E por isso o episódio de hoje é justamente um convite para ação, para mostrar para o pessoal de casa que, mesmo com as dificuldades, é possível a gente tomar uma ação, fazer as coisas do jeito que precisam ser feitas e, consequentemente, atingir os nossos objetivos. Então, eu queria começar já te perguntando sobre qual que é a principal diferença entre aquelas pessoas que conseguem atingir um objetivo daquelas que vivem começando, recomeçando o processo. Primeiro, eu queria pegar a palavra que você usou, que é a palavra culpa, que eu acho que ela é muito interessante porque, assim, tem muita coisa na vida que não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Uhum. E quando a gente assume responsabilidade sobre a nossa própria vida, eu acho que isso é muito libertador e muito empoderador também. Porque você sai de uma posição de vítima e assume uma posição de protagonista da sua história. Então, se eu tenho uma série de cartas que me foram dadas, né? Nasci com essas cartas, nasci numa determinada família, numa determinada condição social, num determinado país, com uma determinada composição genética, ok, entendemos tudo isso, mas nada disso precisa ser o nosso destino. Esse é o nosso ponto de partida. Quando a gente faz essa diferenciação, a vida fica muito mais interessante, porque eu passo a estar no banco do motorista. E eu passo a poder me concentrar naquilo que está na minha esfera de controle, né? Eu gosto de ter presente sempre para todas as situações essa ideia das 3 esferas. Então, nós temos uma esfera de controle, nós temos uma esfera de influência e nós temos uma esfera que está fora do nosso controle e fora da nossa influência. É impressionante a quantidade de energia que as pessoas colocam na esfera que está fora do controle da influência delas. E que não faz nenhum sentido, é pouco inteligente. Sim. Mas as pessoas jogam um monte de energia ali.
Uma das formas de você ver que você está jogando energia ali é quando você constantemente reclama da mesma coisa. Você está jogando energia fora em algo que não está nem no seu controle nem na sua influência, porque se estiver e você continuar reclamando, não faz sentido, Uhum. né? E se não está nem no seu controle nem na sua influência, não faz sentido também você continuar focado ali. Então, respondendo à sua pergunta, qual é a grande diferença entre as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que não fazem, né? É aonde elas jogam a atenção delas e a ação. E aqui existe um ponto fundamental que é o seguinte: muitas pessoas dizem que têm determinada intenção, mas não há uma concordância entre a intenção delas, a atenção e a ação. E como a gente sabe, de boa intenção, Uhum. o inferno está cheio, não é? Perfeito. E é isso mesmo. Então, a gente precisa, é a primeira coisa quando você pensa em termos de desenvolvimento pessoal, é um alinhamento entre o que eu desejo, que é a minha intenção, o meu objetivo, aonde eu vou colocar a minha atenção, que é para onde eu vou estar direcionando ali toda a minha capacidade, né, cognitiva, a minha capacidade do que eu vou fazer no meu dia a dia, quais são as escolhas que eu vou fazer. A gente não pensa nisso, mas na nossa vida só existe aquilo para o que eu volto a minha atenção. Uhum. Há milhares de possibilidades a cada momento. Literalmente milhares de possibilidades a cada momento. A sua atenção vai fazer o recorte daquilo que eu estou convidando para ser parte da minha vida. Uhum. E a partir daí, aonde vai a minha atenção, é onde vai a minha energia de ação. Então, quando eu alinho estas três coisas, aí a gente começa a falar sério, aí a gente começa a ter comportamento de adulto responsável Uhum. pela sua vida, pelas suas escolhas. Perfeito. Acho que é bem interessante o que você falou, né? Porque na própria filosofia estoica, por exemplo, existe esse conceito de que existem coisas que estão ao nosso alcance, que a gente pode influenciar, e existem coisas que a gente não pode influenciar. E despender energia em coisas que a gente não pode influenciar é basicamente perder tempo, né? Só que hoje em dia parece que as pessoas gostam de fazer isso. Ou isso dá ibope, ou isso às vezes faz com que elas fujam de algum problema, né? Acaba sendo escape para elas falar sobre, sei lá, coisas que eu não consigo mudar, mas eu estou insatisfeito. Tudo bem. Se tem coisas, como você falou bem, que eu posso influenciar, mas tem coisas que eu não vou conseguir influenciar e tem aquelas coisas que eu tenho total capacidade de mudar. Que é até interessante que você falou sobre as 3 esferas, e aqui na Outlive a gente tem um conceito parecido com isso, que são os 3 ambientes, ou até as 3 esferas que a gente pode falar, em que a pessoa pode agir, né? Os ambientes que influenciam as nossas ações. Que, querendo ou não, é o ambiente em que a gente vive como um todo, né? O mundo, vamos dizer assim. Existe a nossa casa, o nosso microambiente ali, né? Onde a gente está, onde as pessoas que a gente convive estão. E existe o nosso ambiente, a nossa cabeça, né? Nossa mente. E, logicamente, não dá pra gente querer mudar o mundo. Ou a gente até pode tentar o mundo depois que a gente já conseguiu mudar o nosso microambiente e a nossa casa em si. Então, as pessoas acabam gastando muita energia nisso e às vezes focam o resultado, né, ou acham que o resultado vai vir de gastar energia especificamente nesse ponto. E deixam, por exemplo, de fora prestar atenção no que realmente elas podem fazer. E como você falou bem, hoje em dia, talvez, se a gente for fazer um paralelo com 30, 40, 50 anos atrás, a gente tem sim muito mais possibilidades, muito mais coisas que tiram a nossa atenção do que a gente tinha antes. Então, talvez hoje seja mais difícil realmente colocar a nossa atenção naquilo que realmente importa. Mas aqui, por exemplo, na Outlive, a gente tenta trazer bastante conhecimento. Um conhecimento mais focado em ciência, lógico, direcionado para o que faz a pessoa realmente viver melhor. Só que a gente vê bastante que conhecimento em si, por si só, ele não traz nenhum grande benefício para a pessoa, a não ser que ela consiga colocar esse conhecimento em prática. Quando a gente fala, por exemplo, de atingir um objetivo, o que importa mais nesse processo? É o conhecimento? É, por exemplo, propósito?
Ou no fim das contas é realmente a execução? Eu acredito que as coisas andam juntas. Como professora, eu acho que o conhecimento ele é o ponto de partida. Porque para mim, por exemplo, é fundamental entender o porquê. Por que que eu devo fazer determinada coisa? Por que que isso aqui seria interessante? E isso é o conhecimento, né? O propósito é o motivo, a razão de eu fazer aquilo ali, Uhum. que é muito importante também, né? Tem aquele ditado de que quando você tem um porquê, você arruma um como, se o seu Sim. porquê for de verdade importante o suficiente para você. E aí a gente vem para o terceiro ponto, que é execução. Eu trabalho muito com alta performance e mentorando, né, muitos executivos, muitos empresários voltados para alta performance. E o que a gente vê, que é uma característica de quem atua em alta performance, é que a pessoa ela adquire um novo conhecimento e ela imediatamente começa a executar em cima daquele conhecimento novo. Uhum. Ou seja, ela não deixa que aquilo fique apenas na esfera de, é uma informação legal. Porque senão é só isso. É uma informação legal, mas que ela não muda a sua vida. Uhum. A não ser que você pegue essa informação e diga assim, ok, qual é o comportamento que eu tenho que pode ser, de alguma forma, ajustado a partir desse conhecimento novo que eu adquiri. E ajustado de uma forma que ele se torne mais eficiente, Uhum. né? E eficiência, para mim, significa algo que facilite eu chegar no meu objetivo. Então, você trouxe diversos pontos importantes, né, na sua colocação. Mas um deles é a questão da distração. De fato, nós temos hoje uma sociedade que joga contra Uhum. as pessoas conseguirem direcionar e manter a atenção delas naquilo que é o mais importante. Uhum. Porque nós temos distratores muito potentes, mais do que nunca. Sim. A gente tem alguns dos melhores cérebros Uhum. do mundo engajados em pegar a sua atenção e levar para onde interessa para eles. Sim. Sabendo disso, a gente precisa, é o que eu digo, não se briga com realidade, Uhum. porque é uma briga, de novo, é pouco inteligente. Sim. A realidade vence. Exato. Não dá para querer. Realidade, a gente compreende, aceita e, a partir daí, desenvolve ferramentas, capacidades novas para responder a ela da melhor forma possível. Uhum. Então, sabendo que esses distratores existem, você pensa, como é que eu faço para educar a minha atenção? E é educar a atenção mesmo. Uhum. William James, que é considerado o pai da psicologia nos Estados Unidos, ele foi um grande educador, um grande filósofo, e os escritos dele são do século XIX, e um deles, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, se existisse uma educação da atenção, ela seria a educação por excelência. Porque ninguém é mestre de si mesmo se não é dono da própria atenção. Uhum. E hoje nós temos um mundo em que a maioria das pessoas não é dona da própria atenção. A atenção das pessoas virou igual biruta do aeroporto, Uhum. que para onde bateu o vento, a biruta vai. E quando William James escreveu, lá no século XIX, no Ocidente, nós não conhecíamos o conceito de mindfulness. Sim.
Mas mindfulness, que é uma das minhas especialidades, eu sou uma pioneira no Brasil no ensino do mindfulness, que a gente traduz por atenção plena. Uhum. Mindfulness, ele é essencialmente essa educação da atenção. É isso. Né? E é interessante, você é médico, quem trouxe o conceito de mindfulness para o Ocidente, para dentro das universidades, foi um médico, Uhum. que é o professor doutor John Kabat-Zinn. Ele é professor emérito de medicina da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. A Universidade de Massachusetts é a mesma que tem o MIT, Uhum. que é a faculdade mais famosa deles, o Instituto de Tecnologia. E ele conseguiu, em 1979, que a faculdade de medicina deixasse que ele testasse um novo protocolo. Um protocolo contra dor crônica. E é interessante, veja a inteligência que teve o Kabat-Zinn para introduzir isso para a universidade. Por quê? Porque até então, se você tentasse falar de meditação dentro de universidade, você era fundamentalmente expulso, Sim. porque diziam para você que era um negócio esotérico Uhum. e que dentro de universidade a gente fala de ciência, a gente não fala de esoterismo. Mas o Kabat-Zinn, ele pegou uma questão para a qual até hoje a medicina ocidental não tem uma boa resposta, que é a Uhum. questão da dor crônica, Sim. e ele criou um protocolo chamado MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, redução do estresse baseada em mindfulness, que quando tem vídeos dele mesmo explicando como é que ele chegou nesse nome, ele disse assim, gente, no pessoal do MIT, o pessoal da universidade, o que eles adoram? Eles adoram um nome complicado que ninguém entende. Então eu peguei um termo que ninguém sabia o que era, mindfulness. Uhum. Peguei um outro termo que todo mundo entendia, redução do estresse, e que todo mundo queria. E juntei as duas coisas num protocolo. Um protocolo que você reduz o estresse através desse troço aqui que ninguém sabe o que vem a ser, mindfulness. E aí deram para ele uma sala no basement. O basement é basicamente o porão do prédio lá da Faculdade de Medicina. Disseram, pode testar o seu protocolo. E ele começa a fazer esses testes, então, aplicando mindfulness, e começa a ter resultados extraordinários, no qual todas as pessoas que passavam pelo protocolo diziam que tinham uma melhora na dor. Mas veja que interessante, não é porque a dor diminuía para todas elas. Para uma parte, de fato, dor até hoje, ela é medida numa escala que é subjetiva, né? O médico pergunta para você, de 0 a 10, quanto que está a sua dor. E a pessoa, ela diz quanto que está ali a dor dela. Então, algumas, de fato, após passarem pelo protocolo, diziam, nossa, a minha dor, sei lá, era 7 e hoje em dia a minha dor é 5. Ótimo. Algumas diziam, não, a minha dor continua sendo 7, mas eu hoje tenho uma relação diferente com essa dor que me faz conseguir viver melhor. Então, o fato é que todo mundo que passava pelo protocolo conseguia ver melhora, percebia melhora, ou porque achava que de fato a dor tinha diminuído, ou porque dizia, não, a dor não diminuiu, mas eu hoje consigo me relacionar melhor com essa dor. E isso é que abre as portas do mundo acadêmico, da universidade, para o mindfulness. E o mindfulness é uma forma de meditação. Não é só isso, porque quando a gente fala em meditação, você imagina uma pessoa sentada, de olhos fechados, a coluna ereta e fazendo ali alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é. Mas, e o mindfulness, ele tem sim essas práticas que eu chamo de práticas formais, meditativas, mas ele também é um estilo de vida.
ele é uma forma de você educar a sua atenção, voltando lá Sim. no William James, né? De eu educar a minha atenção para eu estar presente na minha vida de uma forma diferente daquela que normalmente as pessoas estão, que é o que eu chamo de piloto automático. A pessoa, ela está rodando ali a vida dela numa espécie de modo zumbi, no qual ela não está de verdade presente. Uhum. E quando você traz essa qualidade de presença diferente para a sua vida, você passa a ter a possibilidade de fazer escolhas novas. Porque quando eu estou rodando a vida no piloto automático, eu não estou escolhendo. As escolhas já foram feitas no passado. Eu só estou repetindo comportamentos. Uhum. Quando eu venho e aplico esse mindfulness, essa atenção plena para cada momento, aí a coisa muda completamente. E no meu trabalho, Jorge, o que eu fui percebendo é que a atenção plena, ela não era suficiente. Eu queria trazer junto uma outra coisa, que é um coração pleno e uma vontade plena, Uhum. para chegar naquilo que eu hoje chamo de presença plena. E de viver não no piloto automático, mas a partir do que eu dei o nome de consciência generativa. Generativa porque a partir dela eu de fato começo a gerar a vida que eu desejo, a partir de escolhas conscientes. A partir de entender que, tudo bem, o meu passado me trouxe até aqui. Mas o que eu vou fazer daqui para frente vai depender de escolhas que eu posso fazer agora. E eu posso fazer escolhas novas. Uhum. Perfeito. Sempre. Perfeito. E é bem interessante os conceitos que você traz, porque a gente conversava até agora há pouco sobre talvez a parte ruim que a gente vê da distribuição de conteúdo sobre saúde, com uma certa popularização e até a utilização errada de alguns termos, como o próprio mindfulness, por Verdade. exemplo, que acabam descredibilizando a prática, né? E a gente sabe que ter atenção plena, tudo isso tem comprovação científica e mostra que realmente há aplicação para várias pessoas em vários cenários diferentes. Logicamente, com resultados melhores ou piores, mas existe sim evidência de que essas práticas em si funcionam. E existe uma confusão muito grande com esse esoterismo, até por ser uma prática mais oriental, né, que era confundida muito com práticas mais esotéricas. A gente sabe que tem muita ciência envolvida, mas fazendo um paralelo, por exemplo, com o processo do emagrecimento, com o próprio ganho de peso, a própria obesidade em si, acho que você trouxe coisas muito interessantes, porque realmente existe uma base fisiológica, existe predisposição genética para a pessoa ganhar peso, existem mudanças fisiológicas que acontecem no indivíduo que vem ganhando peso, que vão fazer com que ele tenda a ganhar cada vez mais peso. A gente foi feito, né, para acumular energia. A gente acabou não evoluindo tão rápido a nossa genética quanto a gente evoluiu como sociedade. Então a gente foi feito para guardar energia. E ao mesmo tempo que essa pessoa chega num ponto em que é difícil para ela fisiologicamente emagrecer, perder peso. Aumenta o hormônio da fome, diminui o hormônio da saciedade, ela tem mudanças centrais, né, hipotalâmicas e tudo mais. E isso vai fazer com que o processo ele seja mais difícil. Só que você trouxe muito bem que o conhecimento em si, talvez o que a gente está tentando fazer aqui, ele seria o primeiro passo para a pessoa criar, na verdade, a consciência de que aquilo é um problema, né? E até mesmo de que aquilo é um problema, e é um problema que não depende só especificamente da força de vontade dela, ou da genética dela, mas também de um ambiente em que ela está inserida, e que ela pode, de uma forma ou de outra, influenciar ou não. Então, acho que o primeiro ponto seria o conhecimento, eu acho que é sim a primeira coisa que precisa ser feita. Porque ele dá consciência para a pessoa. Ele mostra que aquilo é um problema, mas que é um problema que pode ter solução. Seja ela mais fácil ou seja ela mais difícil. O segundo ponto seria realmente a gente começar a fazer as coisas. E começar a fazer as coisas a gente pode fazer com ou sem um propósito. Agora, logicamente, quando a gente tem um propósito maior do que especificamente só perder peso, talvez por questão estética, isso pode ser um propósito inicial, mas quando as coisas dão muito errado, quando o dia não vai bem, esse propósito em específico não vai fazer, por exemplo, a pessoa ir para a academia tarde da noite ou
deixar de comer um doce à noite para se sentir melhor. Então, realmente, um propósito maior importa. Só que tudo que a gente falou aqui, além, é lógico, da base fisiológica que a gente não tira, tem muito a ver com o comportamento, com o hábito em si, né? Porque o hábito, querendo ou não, é um comportamento que você repete de forma constante e quase praticamente involuntária. E você falou muito bem sobre esse piloto automático, né? A gente, às vezes, não tem nem a noção de que aquilo que a gente faz já é um hábito, já é um comportamento enraizado nosso. E essa atenção plena ajuda nesse ponto. Mas a gente já falou várias coisas aqui e eu diria que não é fácil, mas parece ser simples mudar um comportamento. Por que quando a gente fala é tão simples, mas realmente mudar um comportamento é tão difícil no nosso dia a dia? Porque mudar comportamento significa um aprendizado novo. E quando a gente fala aprendizado, a gente está falando em criação de novos caminhos neuronais, Uhum. né? É isso. Todo aprendizado significa que você vai ter que pegar neurônios do seu cérebro que estão conectados de uma determinada forma e criar conexões novas. Então, sim, é simples de falar e é complexo de executar. Uhum. Mas, como eu sempre digo para os meus alunos, escolha a sua dificuldade. Exato. Escolha a sua dificuldade. Porque eu considero que muito mais difícil do que você encarar com responsabilidade a mudança de hábito é você seguir nos hábitos atuais que levaram a pessoa, por exemplo, à obesidade. Uhum. E continuar num caminho que a gente sabe todos os problemas que a obesidade traz, Sim. né? E que, assim, destrói a qualidade de vida da pessoa. Até a expectativa de vida, né? Até a expectativa de vida. Um ponto interessante que você falou, que você disse assim, a pessoa não vai, né, lá no fim do dia ir para academia ou deixar de comer um doce. Aqui, eu já vou entrar mais a fundo no comportamento, mas só não queria perder isso que você falou, porque é tão importante das pessoas entenderem o seguinte. Nós tomamos cerca de 35 mil decisões ao dia. Uhum. O cérebro é um órgão de altíssimo consumo energético. Ele equivale a cerca de 2% do peso corporal, mas ele consome algo entre 20% e 30% da energia. Portanto, o que o cérebro faz? Ele busca automatizar comportamentos para Uhum. economizar energia. Perfeito. Porque cada decisão que você precisa tomar é um consumo energético grande. Conforme vai passando o dia, a nossa força de vontade, ela de fato vai enfraquecendo, porque vai cansando. É literal isso. Então, coisas que a gente... Por isso que é tão legal a gente ter o conhecimento, né? Se você... Sim. Isso aqui é neurociência pura. Se você conhece esses dados de neurociência, algumas coisas que você pode fazer para se ajudar. Você não ter dentro da sua casa doce. Uhum. Porque se chegar no final do dia, você estiver mega cansado e o doce estiver ali, vai ser mais difícil você de novo reforçar a decisão de não comer aquele Perfeito. doce. Mas se o doce não está ali, você está usando o seu microambiente, né? Que você falou como vocês, né? Vocês dizem, tem um mundo, tem a minha casa e tem dentro de mim, Uhum. né? Então, você vai estar usando a sua casa para ajudar você a manter a decisão que você já tomou. Você faz o seu exercício físico no início do dia, Uhum. quando você está cheio ali de força, de vontade. Não deixa para ser a última coisa. Quando, além da fadiga decisória, você tem também uma fadiga do corpo físico. Sim. Né? Aí você junta as duas coisas, a gente vai ficar mais difícil. Então, assim, como é que a gente usa o nosso ambiente, e a gente faz, o termo técnico para isso é modulação do ambiente. Como é que eu modulo o meu ambiente a favor das escolhas que eu estou fazendo? Então, eu tomei uma decisão. Eu
desejo emagrecer. Ótimo. Essa decisão, a partir daí, ela precisa ser acompanhada de mudança de comportamento. Do ponto de vista de neurociência, absolutamente tudo que um ser humano faz é comportamento. Sim. Tudo. E todos os nossos comportamentos, eles envolvem 3 áreas cerebrais. Eles envolvem uma área ligada à cognição, que são os nossos pensamentos. Ele envolve uma área ligada à nossa emoção, o desejo que a gente vai ter de realizar alguma coisa. E envolve uma terceira área, que é sensório-motora, ou seja, que tem a ver com a ação em si que eu tenho que realizar Uhum. para fazer aquele determinado comportamento. E eu posso iniciar um comportamento por qualquer uma dessas 3 portinhas, Sim. né? Vamos dizer assim. Em geral, quando a gente pensa em comportamento, você pensa, ou eu vou iniciar por um pensamento ou eu vou iniciar por um desejo. Como assim vou iniciar pela parte sensório-motora? Por exemplo, se eu mudo a minha postura. Uma mudança de postura é ligada à área sensório-motora. Uhum. Mas se eu decido, por exemplo, eu faço uma análise da minha postura e vejo que eu sou uma pessoa que está sempre assim. Isso aqui é uma postura de derrota. Isso aqui é uma postura de proteção. Uma postura de que eu estou vendo o ambiente como, de alguma forma, ameaçador e eu me defendo. E ela é uma postura de energia baixa. Se eu faço assim, o simples fato de fazer isso, e passo a me policiar para ter esta postura, isso aqui é uma postura que aumenta a autoconfiança. Nossa, mas como que faz isso? Porque a gente sempre pensa no cérebro como sendo o controlador de tudo. E, de fato, o cérebro ele é um grande maestro, Uhum. né? Daquilo que eu gosto de chamar de corpo-mente, como uma palavra só, Sim. porque as palavras importam, e quando eu transformo isso numa palavra só, você começa a entender melhor que é um organismo só, que Uhum. tudo que você faz de bom para o corpo é bom para a mente e vice-versa, porque é uma coisa só, É bidirecional. né? Então, o cérebro é esse grande maestro, só que ele está o tempo inteiro recebendo informação do corpo, o Uhum. tempo todo. E se eu estou mandando uma informação assim para ele está compreendendo que, puxa vida, o negócio aqui está perigoso. Eu liga todo um sistema de alerta que tem uma série de repercussões fisiológicas. E se eu faço assim, ele entende que, puxa, a Lúcia está segura, tá tudo bem, ela está no controle. E isso liga outras respostas Uhum. fisiológicas que me ajudam em vez de me atrapalharem. Então, quando a gente começa a entender isso, que eu posso alterar um comportamento, começando pelo pensamento, ou começando pela emoção, ou começando pela porta sensório-motora, isso já nos ajuda. Eu acabei de aumentar o meu repertório de como que eu adoto um comportamento novo. Uhum. Além disso, a gente começa a entender também que, por exemplo, eu posso dizer assim, você precisa adotar o hábito de ir para a academia. Você é sedentário e eu preciso que você... né, perder peso não é só uma questão de você mudar a sua alimentação. Você vai ter que também botar exercício físico na sua vida. Ótimo. Mas a verdade, Jorge, é que ir à academia não é um hábito. Ele é uma junção de diversos pequenos hábitos Uhum. que começam ali na hora que você se veste para ir à academia. Aí você vai até a academia. E aí ali dentro da academia, os vários aparelhos que você vai fazer, cada um deles é um hábito também. Então, as pessoas elas não têm essa noção. Elas pensam em macro hábitos, Sim. sem entender que a realização de um macro hábito, ela na verdade depende da realização de diversos micro hábitos.
gente já viu isso até com o próprio objetivo em si, como qualquer tipo de objetivo, Exato, né? Micro exato. compromissos ao longo do tempo vão fazer com que você chegue É no isso. É objetivo. a diferença entre meta, que é só um Uhum, desejo, isso vem da teoria da administração, né? Uma empresa tem uma meta, muito legal. A empresa quer dobrar o faturamento dela. Uau, tá ótimo. Mas essa meta nada mais é do que wishful thinking, ou uhum, seja, um desejo, se ela não for quebrada no que, dentro da teoria da administração, a gente chama de objetivos SMART. uhum. SMART sendo um acrônimo para determinadas características que esse objetivo tem que ter, né? Ele tem que ser um objetivo que seja mensurável, que mensurável quer dizer que eu consigo medir, Uhum, né? Que seja realizável, então ele tem que ser factível, que tenha um tempo determinado para ser cumprido. E a mesma coisa com mudança de comportamento. Tá ótimo. Eu desejo perder peso. Se eu desejo perder peso, eu preciso mudar comportamento. Por quê? Porque para mudar qualquer resultado que eu tenha na vida, qualquer resultado, não importa se é perder peso, se é ganhar mais dinheiro, se é ter melhores relacionamentos, qualquer resultado que você queira mudar na sua vida, em qualquer área, depende de mudança de comportamento. perfeito. Então, olha, ok, quero mudar comportamento. Quais os comportamentos que eu posso começar a mudar imediatamente? E essa palavra imediatamente, ela é muito importante, porque dieta a gente não começa na segunda-feira. A gente começa hoje, Uhum, agora. Não importa se hoje, agora, é quinta-feira às 5 da tarde. Você começa no momento presente. Porque é no momento presente que eu posso de fato mudar alguma coisa na minha vida. Não é no futuro. uhum, E a partir do momento em que eu assumo o compromisso e digo, ok, então é agora que eu começo a mudar esse comportamento. Qual é o primeiro passo que eu posso fazer? E aí você vai colocando passos pequenos e consistentes, né? Isso é fundamental. Hábito, ele vira hábito, um comportamento, ele se torna hábito por meio de repetição, ou seja, por meio de consistência, né? Nós não somos aquilo que nós fazemos de vez em quando. uhum. Nós somos produto dos nossos hábitos, que é aquilo que nós repetimos hoje, amanhã, depois e assim por diante. Perfeito. Você colocou várias coisas bem interessantes quando a gente fala não só do processo de perda de peso, mas até para várias outras medidas de saúde, como parar de fumar, vários objetivos que a gente tem, né? E a gente já falou algumas vezes aqui sobre as bases fisiológicas, mais uma vez, que a obesidade traz, das dificuldades que a pessoa enfrenta, mas mesmo que a pessoa, por exemplo, precise, por algum motivo de saúde, utilizar um medicamento, como os análogos de GLP-1, GIP, que têm surgido e que têm resultados muito interessantes a curto e médio prazo, mesmo que ela use os medicamentos, se ela parar de usar o medicamento em algum momento e não mudar o comportamento, ela vai voltar a ganhar peso. Então, mesmo que ela faça, por exemplo, uma dieta, se ela fizer aquela dieta durante um certo tempo, tiver uma aderência, mas ela parar de fazer a dieta de alguma forma, ela vai voltar a ganhar peso. Porque, o que a gente já falou, existe uma tendência natural, fisiológica, para que ela ganhe peso. Então, no fim das contas, ela vai ter que lutar o resto da vida dela contra o próprio corpo para poder manter o peso perdido. Então, a gente vê que, independente da ferramenta que a gente use ao longo do tempo para perder peso, a gente vai precisar mudar os nossos comportamentos, senão o resultado vai sumir. A gente volta a ganhar peso, e aí, logicamente, vem aquela sensação de derrota, poxa, eu não consegui. E talvez uma das maiores dificuldades, eu diria, para as pessoas com obesidade, não é nem tanto perder peso. Muitas pessoas conseguem perder peso, mas a manutenção do peso perdido é um grande problema. Justamente por conta dessas mudanças, como o aumento do apetite, diminuição da taxa metabólica basal, que vão dificultar o processo. Quando a gente fala sobre manutenção de um objetivo ou continuar com consistência em um certo hábito, a gente pode dizer que esse processo ele é treinável? O que a gente pode fazer para poder aumentar as chances, por exemplo, de manter um objetivo no longo prazo? Tudo para ser humano é treinável. Essa é a maior beleza do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma característica,
chamada neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Neuro vem de neurônio, que é o nome das células cerebrais, e, na verdade, das células do sistema nervoso, e plasticidade vem de plástico mesmo. Por que plástico? Porque plástico é um material moldável. Ou seja, você tem um plástico, ele vai assumir a forma daquilo que você colocar dentro dele. A neuroplasticidade, ela significa fundamentalmente que nosso cérebro aprende. E hoje, e esse é um conceito relativamente novo, hoje a gente sabe que a neuroplasticidade, ela graças a Deus, ela está conosco a vida inteira. Né? Há momentos de janelas ali em que essa neuroplasticidade ela é mais ativa, ótimo, então são momentos privilegiados para o aprendizado, mas ela está conosco até o final da nossa vida. E, portanto, qualquer coisa que a gente deseje, a gente pode treinar. Esse treinamento, ele passa por aspectos, de novo, cognitivos, por aspectos emocionais e por aspectos sensório-motores. Quanto mais desses aspectos a gente juntar no treinamento, melhor. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você falou aqui, lutar contra o corpo. Eu proporia que a gente não usasse esses termos, porque lutar contra o corpo já me desanima. O meu corpo já virou um inimigo contra o qual eu tenho que lutar. E, na verdade, se eu entender que é o corpo que eu tenho, são as cartas ali que me foram dadas, sim, e que eu preciso trabalhar com ele, eu já tenho uma outra atitude. Só na mudança de como é que eu estou descrevendo a situação. Então, se eu vou trabalhar com esse corpo, é o corpo que eu tenho, são as cartas genéticas ali que me foram dadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir compreender o melhor possível como que é o funcionamento dele e como que eu posso, a partir da minha esfera de controle, que são as escolhas que eu vou fazer a cada momento, ajudar esse meu corpo e fazer com que ele me ajude. Então, a gente entra no modo colaboração e não mais no modo luta, confronto. O cérebro humano, ele está programado para colaboração. Porque nós somos uma espécie altamente social. E nós somos uma espécie altamente social porque individualmente somos muito frágeis. As pontas da nossa vida, ou seja, os nossos filhos e os nossos velhos, eles dependem completamente da ajuda dos outros, mas durante toda a nossa vida, nós dependemos uns dos outros também. Então, o cérebro está programado para colaboração por uma questão de sobrevivência, sim, da espécie. E na hora que eu entendo que eu posso criar formas de colaborar com o meu corpo e do meu corpo colaborar comigo, eu começo a entender também uma outra coisa espetacular, que é o fato de que, mesmo que o seu corpo esteja geneticamente programado para algumas coisas, isso não significa que esses genes vão ter que se expressar. Porque o ambiente, ele modula expressão genética. Então, você pode ter ali um gene, por exemplo, que vai deixar você mais propenso a ter uma determinada doença, mas você pode modular o seu ambiente de forma a que essa expressão não se realize. E aqui, fundamental entender que a gente está falando de ambiente externo e interno. Perfeito. Ou seja, eu estou falando da minha casa, da minha comunidade, de como que eu organizo a minha vida aqui fora, mas eu estou falando também de quais são os pensamentos e as emoções que eu alimento. Porque pensamentos e emoções, a gente não é escravo deles. A gente faz uma escolha, só que a maioria das pessoas está no automático, então elas acabam, na verdade, só escolhendo de novo e de novo aquilo que elas
se treinaram muitas vezes de forma inconsciente para fazer, você fica alimentando determinados pensamentos e determinadas emoções. Uma emoção, por exemplo, é algo que tem uma duração super pequenininha. Uhum. Ela tem duração de minutos. Ah, mas como? Eu posso ficar triste durante muitos dias, durante meses, durante anos. Pode mesmo. Mas por quê? Porque você está realimentando aquela emoção. Uma emoção é uma onda. Ela vem, ela começa, ela tem um pico e ela se vai. Uhum. Ela só vai continuar se você ficar alimentando aquela emoção ali. Toda emoção cabe na experiência humana. E isso, para mim, é um conceito fundamental, porque senão a gente entra naquilo que é um perigo, que chama positividade tóxica, que é achar que eu quero estar o tempo inteiro alegre. Sim. Quem quiser ter isso como objetivo na vida, já ferrou de início, porque irá para a frustração. Não existe estar o tempo todo alegre e não seria bom para a sua sobrevivência. E a gente pode até falar da questão mais de outra forma, que seria a pessoa entender o sentimento negativo muitas vezes como uma doença especificamente. A gente vê muito isso, por exemplo, no aumento do diagnóstico de TDAH, por exemplo, para desatenção, de depressão ou ansiedade, que logicamente tem ali um aspecto populacional, realmente isso tem aumentado, mas as pessoas começam a interpretar sentimentos como questões patológicas, né? E aí parece que a gente não consegue mais entender isso como um sentimento normal que vai acontecer e que a gente pode, em alguns pontos, logicamente existe a parte patológica, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, e ela provavelmente vai precisar de medicamento, mas inclusive uma das principais práticas que a gente tem no tratamento dessas condições é a terapia cognitivo-comportamental, que tem muito do que a gente está falando aqui também. E o mindfulness. Exatamente. A RGP, que é a Reprogramação Geral da Presença, que é um dos meus treinamentos, ela vai trabalhar exatamente em ensinar as pessoas a educar a própria atenção. Então, como é que eu direciono a minha atenção para onde eu quero e como é que eu mantenho ela ali? Porque são duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é direcionamento de atenção, outra coisa é manutenção da atenção. Vai ensinar autorregulação emocional e vai ensinar mentalidade de crescimento. Com essas três coisas, muita gente que acha que precisa de remédio, por exemplo, para ansiedade ou para depressão, descobre que não precisa. E veja, eu não estou falando que os remédios não têm o seu lugar. É óbvio que eles têm. E graças a Deus a gente tem remédios. E eu sempre digo, a reprogramação geral da presença, por exemplo, ela não substitui de forma nenhuma o acompanhamento que as pessoas têm com os seus médicos. Mas muitos dos meus alunos chegam indicados por psiquiatras que já têm hoje uma compreensão de que o medicamento ele é uma das coisas possíveis, mas que a mudança comportamental ela é fundamental e que muitas vezes só a mudança comportamental já resolve. Então eles mesmos indicam a RGP para a pessoa. Diz, vai fazer a reprogramação geral da presença. Porque veja, eu nem gosto de falar, Jorge, eu evito muito falar em sentimento ou emoção negativa. Porque quando a gente usa o termo negativo, se é negativo, eu não quero sentir. Óbvio. Mas, na verdade, não é negativo. Porque a emoção, o que ela é? Emoção é informação. É só isso. É isso que é uma emoção. Ela é uma informação. E ela é uma informação extremamente preciosa, que vai indicar para você se as coisas na sua vida estão indo de acordo com o que você gostaria ou não. Então, a emoção que a gente chama, entre aspas, de negativa, ela é simplesmente uma emoção o quê? Desagradável. Por quê? Porque eu não quero sentir. E por que eu não quero sentir aquela emoção? Porque ela é um indicador de que as coisas não estão indo da forma que eu gostaria. Né? A tristeza, a frustração, elas são informações, a raiva, são informações de que as coisas não estão indo do jeito que eu gostaria. Mas é super importante eu ter essa informação. Porque me faz olhar para a minha realidade, aceitar o que temos para hoje, e a partir dessa aceitação é que eu posso mudar. Isso é muito interessante, isso se chama o paradoxo da aceitação. Quem primeiro descreveu o paradoxo da aceitação foi o Carl Rogers, que disse, olha, eu só posso mudar aquilo que eu aceito.
Enquanto eu não aceito que eu estou sofrendo, que eu estou com raiva, eu não consigo mudar isso. Então, na hora que eu encaro tudo isso sem medo, e eu não preciso ter medo, porque não é negativo, é só uma informação. Olho para isso. É o que temos para hoje. Ok. O que é que eu posso começar a fazer a respeito? Aí eu saio do papel de vítima das circunstâncias e entro no papel de controle. O que eu vou fazer dentro aqui da minha esfera de controle que eu posso começar a fazer? Às vezes, a primeira coisa que eu posso começar a fazer é: dá para eu pensar nisso de uma outra forma? Dá para eu parar de pensar, nossa, que coisa, né? Realmente a minha vida é uma desgraça, e dizer, ok, eu estou com desafios bastante complexos, mas que bom que eu estou respirando. O João Kabat-Zinn, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: do meu ponto de vista, se você ainda está respirando, tem mais certo do que errado com você. Então vamos começar por aí, vamos começar a agradecer, né? E a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, ela nos ensina que a gratidão, ela é a mãe das intervenções positivas. Ou seja, se eu posso pelo menos agradecer que eu estou respirando, eu já convidei uma emoção positiva e transformadora para a minha vida. E as emoções positivas têm uma coisa muito interessante, Jorge, que é assim: durante muito tempo, a psicologia não sabia para que serviam as emoções positivas. Sabia para que servem as negativas, do ponto de vista evolucionário mesmo, de espécie. As emoções ditas negativas, elas são emoções de sobrevivência. É isso, né? Você sente essas emoções para tentar se defender e aumentar a sua chance de sobrevivência. Mas para que serviam, em termos evolucionários, as emoções positivas? E veja, a evolução da espécie, ela vai privilegiando características que aumentem a possibilidade de sobrevivência. Então tinha que ter alguma coisa que isso fizesse em termos de sobrevivência mesmo, que vai além de eu me sentir bem, né? E hoje a teoria mais aceita, aquela que eu acho essa teoria absolutamente maravilhosa, é da professora Barbara Fredrickson, que foi com quem eu fui estudar emoções. E o que ela nos mostra é o seguinte: as emoções, entre aspas, negativas, elas fazem com que a gente feche o foco para tentar sobreviver. Então, não me adianta ficar cuidando de outra coisa se eu estou aqui precisando fugir do leão. Eu preciso fechar o foco para sobreviver. As emoções positivas, elas fazem uma coisa que é expansão e crescimento. Então, a emoção negativa, vamos chamar assim, né? Vou chamar de desafiadora. A emoção desafiadora, ela cuida da sobrevivência no momento presente. A emoção positiva, ela cuida da construção do nosso futuro. E o que é essa expansão e construção? Ela expande o nosso campo de visão, literalmente e metaforicamente. Literalmente, os estudos mostram, por exemplo, que quando você está se sentindo alegre, confiante, em paz, o seu campo de visão periférico aumenta. Físico mesmo, tá? Mas, além disso, aumenta a sua criatividade, aumenta a sua capacidade de resolução de problemas. E você constrói. Então, expansão e construção. Construção do quê? Construção de resiliência. Quando a gente está nutrindo, experimentando emoções positivas, é como estar colocando dinheiro no banco. Você está construindo resiliência. E para que serve resiliência? Para atravessar o inferno sem ficar parado no meio dele, que é a pior coisa que você pode fazer. Então, as emoções positivas, vale muito a pena a gente aprender
como é que nutre, né? Que é uma das coisas que eu trabalho muito dentro da reprogramação geral da presença. Como é que eu faço? Que exercícios eu aplico na minha vida para nutrir essas emoções mais e mais? Porque significa que eu vou viver melhor agora, que eu Uhum. tô bem, tô me sentindo bem, mas significa que eu estarei construindo resiliência, que é absolutamente fundamental para eu atravessar os momentos difíceis da vida. E se há uma coisa que a gente sabe, é que todos, em muitos momentos, atravessaremos momentos muito, mas muito, muito, muito difíceis. O João Kabat-Zinn, o principal livro dele, que é uma Bíblia dessa Uhum. grossura assim, o livro, quando ele apresentou para a editora não queria publicar o livro com o nome que ele tinha dado. E ele, se não for com esse nome, eu não publico. Prefiro não. E qual é o título, né? The Whole Catastrophe Living. É viver toda a catástrofe Uhum. da experiência humana. Pô, mas que negócio para baixo? Não. É você entender que a experiência humana, ela é dura, mas que você pode escolher fazê-la boa. É por isso que a minha empresa tem o nome LIG, Life is Uhum. Good. A vida é boa. Porque, gente, a vida está longe de ser perfeita. Mas a gente pode, por meio de escolhas conscientes, tornar a nossa vida boa nesse momento, e no próximo, e no próximo. E quando nós cuidamos dos momentos, a vida cuida dela mesma. Perfeito. E aí, tá gostando do nosso papo? Já conhece alguém, por exemplo, que precisa de uma mudança comportamental? Ou você, por exemplo, precisa de alguma mudança comportamental? Se você tem tido alguma dúvida aí e quer compartilhar com a gente, por favor, deixe nos comentários, que vai ser um prazer pra gente responder depois. E, lógico, aproveite para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Até porque assim você, lógico, não perde os próximos episódios, mas também consegue fazer com que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Inclusive, se você é uma dessas pessoas que tem tido dificuldade para emagrecer, quer entender como uma mudança comportamental pode influenciar, eu te convido a participar das nossas lives de segunda-feira, em que eu e o Eduardo falamos um pouquinho sobre essa série de mudanças que a gente vai chamar de O Caminho, para que você consiga aplicá-las no seu dia a dia e conseguir chegar no seu objetivo da melhor forma possível, logicamente com muita saúde. Os links vão estar aqui na descrição. Mas você falou uma coisa bem interessante, Lúcio, sobre a parte do comprometimento, sobre toda a parte ali que atencional que a gente tem. E muitas vezes as pessoas falam que, você colocou, por exemplo, que a vida ela é difícil, mas ela pode ser boa. Até a própria filosofia estoica, ela tem um ditame que as coisas são o que elas são, e basicamente somos nós que colocamos emoções em cima delas. E aí, logicamente, essas emoções podem ser desafiadoras ou negativas, ou podem ser positivas, reforçando ou não um hábito que a gente pode ter ao longo do tempo. Mas você falou sobre essa parte negativa, sobre talvez as falhas que a gente pode ter no caminho, e que com certeza a gente vai ter. Isso acontece muito, inclusive, quando a gente fala para o tratamento de alguma condição que é crônica. A obesidade, o alcoolismo, o fumo. A pessoa vai ter recaídas ao longo do tempo. É praticamente impossível que ela não tenha. Como é que o nosso cérebro interpreta, por exemplo, esses eventos negativos, se a gente pode dizer assim, e como é que a gente pode transformar, por exemplo, um fracasso ou uma desilusão em algo positivo? Aqui entra a questão da mentalidade de crescimento, né? E é por isso que na RGP, a RGP dá tão certo, porque ela junta essas três coisas que realmente eu entendo que não há mudança de comportamento se você não juntar essas três coisas. Educação da atenção, educação da sua regulação das suas emoções e nutrição de mentalidade de crescimento. Então, o que é mentalidade de crescimento? É fundamentalmente você compreender, mas vai além da compreensão, é você de fato viver isso, você compreender que o erro faz parte do processo. Quem melhor descreve a questão da mentalidade de crescimento é a professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, que ela começou, o que ela estava pesquisando, na verdade, era como é que as pessoas interpretavam o fracasso. E dentro desses estudos dela, ela levou algumas crianças para dentro do laboratório
E o que ela dava para as crianças era um quebra-cabeças, para Uhum. essas crianças irem fazendo, para ver como é que a criança então lida com o fracasso. Então, começava com um quebra-cabeça super fácil, e ia depois dando quebra-cabeças cada vez mais difíceis, até chegar em quebra-cabeças que, na verdade, eram impossíveis, porque, afinal de contas, o estudo era de como é que você lida com o fracasso, ou seja, eu Uhum. não vou conseguir fazer aquele troço ali. Mas, durante esses estudos, ela começou a perceber que tinha um grupo de crianças que simplesmente não olhava para o fracasso como fracasso. Elas ficavam cada vez mais entusiasmadas, conforme o troço ia ficando difícil. A ponto, e chegava ali no fim, né, e a criança de fato não tinha conseguido montar, e algumas dessas crianças diziam assim: tia, você mostra, dá para minha mãe o nome desse quebra-cabeça, que eu quero que ela compre, que eu vou continuar tentando em casa Uhum. montar esse negócio aqui. Ela disse: gente, essas crianças, elas simplesmente não estão labeling, ou seja, dando o nome de fracasso para isso aqui. Elas estão estimuladas pelo desafio. Isso é a mentalidade de crescimento. Então, mentalidade de crescimento é a ideia de que eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. E se eu estou aprendendo, é bom, é legal. Eu me Uhum. sinto estimulado por isso. Todos nós temos mentalidade de crescimento e mentalidade fixa, que é o oposto. Então, a mentalidade fixa é a mentalidade de sucesso, fracasso, acerto, erro, sou bom ou sou ruim, sou inteligente ou sou burro. Né? Ela é uma Uhum. mentalidade do preto e branco. Para eu ganhar, você tem que perder. Essa é a mentalidade fixa. A mentalidade do crescimento, ela entende que o erro, que a dificuldade, ela é parte do processo. Ela não é o oposto do sucesso, Uhum. mas ela é o caminho para o sucesso. Né? Como dizia o Thomas Edison, o inventor da luz elétrica, ele tinha uma frase muito boa, que ele dizia assim: olha, antes de eu conseguir inventar a luz elétrica, eu inventei 1000 maneiras de como que você não faz luz elétrica. Uhum. Mas ele só conseguiu fazer a luz elétrica porque ele teve todo o aprendizado das 1000 formas que não resultaram em luz elétrica. Uhum. A criatura da mentalidade fixa, ela não consegue ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela desiste. Isso aqui não... eu não dou para isso mesmo. Eu não tenho jeito. Não sou capaz. Não é para mim. A mentalidade do crescimento diz: ok, eu descobri que desse jeito não dá certo. Que outro jeito eu posso testar? Com quem que eu posso aprender algo de diferente? Qual é o skill, ou seja, a capacidade que está me faltando, que eu posso adquirir, que vai me possibilitar, ou até qual é o acerto de rota que eu tenho que fazer, né? Porque também não é ficar dando murro em ponta de faca. Qual é o acerto de rota que eu tenho que fazer aqui, para que eu possa, de fato, continuar caminhando em direção aos meus objetivos. Então, Perfeito. isso é um aprendizado fundamental. E, de novo, mentalidade de crescimento não basta a compreensão. É fácil de entender na teoria o que é. Uhum. Mas a questão é você realmente conseguir internalizar isso. E você não ser derrotado pela hora que o negócio ali complicou geral. E você, de fato, ter, e é por isso que, para mim, as 3 coisas andam juntas, a educação da atenção, a autorregulação emocional e a mentalidade de crescimento, é você, na hora que o troço ferrou, você conseguir mobilizar as emoções e os pensamentos que vão levar você adiante. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Né? É possível. E é muito bom e ajuda muito quando você está em ambientes que incentivam você. Então é por isso que a gente, nos nossos treinamentos, eu cuido muito da criação da comunidade. Uhum. Porque é impressionante o que você consegue quando você está dentro da comunidade certa.
Uma coisa, por exemplo, quando a gente pensa em obesidade, o risco de uma pessoa se tornar obesa, ela aumenta quando o amigo dela é obeso, mas ela também aumenta quando o amigo do amigo dela é obeso. Então, a gente não pode nunca minimizar o poder do ambiente. E, ao mesmo tempo, a gente não pode nunca minimizar a nossa força de entender o ambiente em que a gente está e construir formas de nos blindarmos e de irmos atrás de outros ambientes que favoreçam o que nós desejamos conquistar. Perfeito. Você falou muito bem já antes, né, que somos seres sociais, então Sim. basicamente a gente precisa do convívio. Sim. E é óbvio que aqui a gente não está falando, por exemplo, de você deixar de andar especificamente com alguma pessoa ou outra. A não ser, lógico, que andar com uma outra pessoa seja necessariamente submeter você a hábitos que antes eram normais, mas que hoje você percebe que vão prejudicar o seu objetivo, né? Então, logicamente, se você tinha amigos que saíam para beber, você tem um problema com álcool, sair com essas pessoas que vão beber, mas você não tá bebendo. Se você tá lá junto com elas, a bebida tá sendo oferecida, tá todo mundo bebendo, feliz. As pessoas estão até perguntando de uma maneira até carinhosa: poxa, você não vai beber nada, só um pouquinho e tudo mais. É lógico que vai ser muito mais difícil para a pessoa resistir do que se ela tivesse inserida num outro ambiente. Então, acho que de longe a mudança do ambiente em si e essa concepção da pessoa de que eu preciso tornar um hábito ruim cada vez mais difícil e um bom Isso. hábito cada vez mais fácil Isso, perfeito. é importante. A pessoa precisa entender. Só que ao longo do tempo, como a gente já falou aqui, vão surgir dificuldades. A gente já falou que o processo é difícil, até porque se fosse fácil, todo mundo fazia, ninguém teria problema. E você falou muito bem sobre resiliência, né? Que talvez seja uma característica que tem a ver com robustez, mas acho que tem um conceito do Taleb também, que é do antifrágil, né? Que é a pessoa que consegue, Sim. inclusive com a adversidade, melhorar. Eu acho que até combina muito mais com esse processo de aprendizado ao longo do tempo. Como é que uma pessoa consegue treinar a resiliência ou se tornar resiliente, mesmo com as adversidades surgindo? Tem alguma coisa específica que ajuda? Isso às vezes é um dom, por exemplo, ou é algo que também é treinável? É treinável. E é importante a gente ter essa consciência de que é treinável, porque se a gente ficar achando que é dom ou talento, gente, é se eu sou afinado ou não para cantar. Entendeu? E aí você vai dizer assim, eu não tenho mesmo dom para ser resiliente. Aí dançou, porque então já desiste, né? Se você já não tem esse dom, fazer o quê? Não, é treinável. Jorge, muito do que as pessoas acreditam ser personalidade nada mais é do que hábito. Uhum. É hábito. Você se acostumou a ser essa pessoa que você vem sendo há tanto tempo. Mas você pode conscientemente fazer uma escolha, né? Eu desejo ser mais resiliente, eu posso treinar isso. Eu desejo ser mais paciente, eu posso treinar isso. Eu desejo ter mais humor, eu posso treinar isso. Então, na questão específica da resiliência, um ponto é aprender a nutrir emoções positivas, porque a gente sabe que emoção positiva, ela constrói resiliência. Né? Um outro ponto é você pode fazer modulação de ambiente. Modulação de ambiente quer dizer, dentro daquilo que eu tenho controle, eu fazer os ajustes que eu sou capaz de fazer. Isso também ajuda a gente em construção de resiliência. Espiritualidade. Espiritualidade ajuda em construção de resiliência. Os estudos de espiritualidade, dentro da ciência, eles são estudos que estão na fronteira do conhecimento científico. Tem alguns estudos sendo realizados agora que mostram, por exemplo, que o nosso cérebro tem circuitos específicos para a espiritualidade. Não por acaso, quando você começa a estudar e entender de verdade a respeito disso, 80% desses circuitos são os mesmos que vão ser prejudicados na depressão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
Pessoas que têm uma espiritualidade forte, que nutrem a própria espiritualidade, elas vão fortalecer áreas do cérebro que são as mesmas que afinam quando a pessoa está num processo de depressão. Você tem 80% de sobreposição entre as áreas de espiritualidade e as áreas de depressão. É um negócio impressionante. Agora, veja, eu estou falando espiritualidade, eu não estou falando religião. Religião é uma possibilidade de exercício da espiritualidade e é, inclusive, uma possibilidade muito boa, porque ela une não só a questão do sagrado, mas ela une a questão do social. Ou seja, ela coloca você dentro de uma comunidade que tem os mesmos valores, que está buscando as mesmas coisas. E isso é um super facilitador para a vida do ser humano. Isso é algo que aumenta a sensação de felicidade. Então, é muito legal se a pessoa encontra uma religião para exercer isso. É uma das causas, por exemplo, das pessoas que conseguem parar de beber, usar drogas, por conta da igreja em si. Isso, perfeito, perfeito. Mas não precisa ser religião. Espiritualidade é você ter certeza, confiança, consciência de que há algo maior do que você. E de que esse algo maior do que você é parte dele e ele tem o seu melhor interesse. Ele está trabalhando pelo seu melhor interesse, para o seu bem, né? Então é o que a gente diz que é a conexão com o sagrado. Ou seja, é algo que é maior do que eu, é uma inteligência maior do que eu. Cada um vai dar o nome que quiser. Eu chamo de Deus. Algumas pessoas vão chamar de universo, vão chamar de natureza, vou chamar do meu eu maior, vou chamar do que eu quiser. Não importa o nome que você dê. Mas nutrir essa conexão forte é algo que ajuda muito na resiliência. Quando a gente encara, por exemplo, a questão da morte, que é algo para o qual o ser humano não tem, a gente não tem a compreensão, né? O que acontece depois da morte? E a partir daí, assim, o que eu estou fazendo na vida? Por que a gente vive? Todas essas perguntas, que são as perguntas fundamentais para uma espécie que sabe que vive, tem consciência da vida enquanto está vivendo, mas que sabe também que morre, e a gente não tem respostas para tudo isso. Quando você traz a fé, a confiança, o sagrado para isso, você consegue encarar a morte sem desespero. Né? Então, 3 coisas aqui que eu deixo, né? 3 aspectos que eu deixo que nos ajudam na construção de resiliência. E como você muito bem disse, vai ter hora no processo que você tropeça, que você cai. É isso aí, é parte da vida. O que é que você não pode deixar acontecer? Porque você tropeçou, então eu estou lá no meu processo de emagrecimento e hoje eu fiz tudo errado. Você não pode deixar que isso aqui, que seria um tropeço, pare você. E porque hoje eu fiz tudo errado, então agora eu vou desandar. Não. Limita danos. Né? Esse conceito de limitação de danos ele é muito importante. Limita danos. Errou parte do processo. Não permita que esse erro seja como um dominó que faz todas as suas pecinhas caírem. Caiu, tira esse dominó aqui que caiu. Tá tudo bem. Mantenha os outros de pé. Ou seja, volta para as escolhas conscientes. Né? Não fica se chicoteando porque errou. É assim, ok, sou humano, errei. Mas esse comportamento me ajuda ou me atrapalha? Putz, esse comportamento me atrapalha. Então, é inteligente eu repetir esse comportamento? Puxa, não é. É melhor eu voltar para aquele que eu tinha me comprometido
com a minha perda de peso. Ok, então a próxima escolha você faz dentro do movimento de tração. O movimento de tração é aquele que nos leva aos nossos objetivos e não se permita distrair, ou seja, entrar em movimento de distração. A distração é o que, literalmente? É sair do seu objetivo. É isso que é uma distração. Perfeito. Você colocou bem. Eu acho que existem coisas que a gente pode falar para a pessoa que se adequam muito à rotina dela ou não, e existem coisas que vão ajudar ou não. Por exemplo, a pessoa que faz uma dieta ou tem como objetivo emagrecer, se ela já souber que em algum momento ela vai enfrentar um problema como esse, furar a dieta ou algo do tipo, ela já tem a consciência de que, tudo bem, esse evento em específico não vai influenciar de forma importante o meu resultado final, na próxima refeição eu já vou comer melhor. E talvez até melhor do que isso, e aí a importância talvez do próprio nutricionista, o médico, o profissional de saúde que acompanha essa pessoa, é prever que isso vai acontecer e até falar para ela, olha, talvez você não gosta de sair uma vez por semana, então vamos ver aqui como você consegue sair uma vez por semana, como você consegue comer alguma coisa diferente e ao mesmo tempo não influenciar de forma importante seu hábito. Até porque no outro dia você vai voltar a comer normal. Então, ter essas nuances assim, eu acho que ajuda também a própria pessoa, porque o processo, ainda que ele seja difícil, ele tem que, de alguma forma, ser prazeroso. Porque se a pessoa não se apaixonar pelo processo em si, e ela só tiver o objetivo no final das contas, vai ser muito mais difícil para ela. E caminhando já para o final da nossa conversa, que está muito boa, mas logicamente não dá para a gente falar sobre tudo, eu queria que você trouxesse alguma mensagem para o pessoal que assiste a gente aqui e que talvez tenha pensado, poxa, quer dizer então que se tudo é treinável na minha vida, se eu quiser eu posso ser, por exemplo, um campeão olímpico de alguma coisa? Será que eu posso chegar onde algumas pessoas chegaram, que é um resultado que é praticamente impossível? Ou, ao contrário, será que eu que tenho as minhas dificuldades e que, por exemplo, não consigo ir na academia de manhã, que teoricamente seria o melhor momento, quer dizer que eu não consigo? Eu não posso tentar adaptar isso à minha vida? O que você poderia trazer? Até porque muitas vezes a pessoa pensa nisso, né? Ah, se é fácil assim, se eu posso treinar e eu posso conseguir, quer dizer então que eu posso ser o campeão, eu posso ser o melhor. E no fim das contas, essa disputa em si não é com outras pessoas, né? É com a gente. Porque querendo ou não, pode ser que a pessoa não seja a melhor naquilo. Mas eu tenho certeza que se ela treinar, ela vai ser melhor do que ela mesma no dia anterior. O que você pode trazer pro pessoal? É exatamente isso. A questão é como é que eu sou o melhor que eu posso ser, né? O foco tem que ser eu comigo e não eu em relação aos outros. Os outros podem sim ser inspiração. Eu posso olhar para um campeão olímpico e ver quais são as coisas que ele faz para ter a rotina mega disciplinada que qualquer campeão olímpico tem. E ver daquela realidade dele, que não é a minha, o que eu posso trazer para a minha realidade. E um conceito que eu acho muito importante é o conceito do possível. Eu sempre prefiro trabalhar com o possível do que com o ideal. Porque se eu trabalho com o ideal, a chance da pessoa desistir é gigante. Ela vai dizer, então, já que ela está dizendo que é para fazer exercício de manhã, eu não posso fazer exercício de manhã, então eu não vou fazer exercício. Não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, fazer exercício a qualquer hora é importante. Se você puder fazer de manhã, vai ser mais fácil. Mas não cabe na sua vida, não tem nenhum problema. Você vai fazer a hora que for, mas você vai fazer, né? Então, assim, eu ensino muito para os meus mentorados que quando a gente começa um trabalho de construção, se eu quero construir um hábito novo, significa que eu vou ter que adotar um comportamento que é novo para mim e que eu vou ter que repetir esse comportamento. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse comportamento caber na minha vida. Porque se ele não couber na minha vida, eu talvez faça um dia, mas já vou logo desistir. Para eu fazer o comportamento caber na minha vida, eu coloco o quê? Barra baixa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero começar a meditar. Tá bom. Eu li que o historiador Yuval Noah Harari medita 2 horas por dia.
que o Steve Jobs meditava 2 horas por dia. Não tenho 2 horas por dia para meditar, então não vou fazer meditação. Não, não. Você tem 3 minutos, então você vai fazer 3 minutos. Né? Na reprogramação geral de presença eu tenho exercícios de 3 minutos. Ah, eu tenho 10. Oh, que maravilha. Então você faz 10. Tem exercício de 10 minutos também. Oh, hoje eu não tenho nada. Não tem problema. Você vai aprender a fazer um ciclo respiratório em atenção plena. Mas você vai fazer. Até porque é muito importante que a gente tenha a percepção de que a gente conta com a gente. Uma das piores coisas que podem acontecer para uma pessoa é a sensação de que ela não conta mais com ela. Aí a coisa complica muito, muito mesmo. E para não alimentar esse tipo de ciclo de frustração, muita gente chega para mim nesse ciclo de frustração, porque diz assim para mim, putz, Lúcia, eu já tentei tudo e não dá certo. Então veja quanta frustração tem ali. A última coisa que eu quero é que, de novo, ela se frustre. Então eu ponho barra baixa, para que ela saiba que, isso aqui ela garante. Aí ela pode um pouquinho mais, aí faz um pouquinho mais. E qual é o legal de quando a gente vai fazendo? É que, conforme eu vou conseguindo fazer o pouquinho, eu naturalmente vou querendo fazer mais daquilo que funciona, daquilo que faz bem. Perfeito. E até quando a gente olha essas pessoas, né, campeões olímpicos, pessoas que têm resultados extraordinários, elas provavelmente têm alguma aptidão, ou alguma condição, seja ela, por exemplo, o braço muito comprido, né, para um nadador, o cara que é mais alto para jogar basquete, que naturalmente vão dar para elas algumas vantagens competitivas. Exato, a pessoa mais baixa para fazer ginástica olímpica. Exatamente. Só que no fim das contas, existem pessoas que mesmo com adversidades e treinamento vão ser tão boas quanto elas, logicamente com uma certa dificuldade. Mas no fim é isso. Eu não vou dizer mais batalha ou luta aqui, porque acho que, na verdade, a disputa ou até mesmo você precisa melhorar conforme você era no dia anterior. Então, eu preciso ser melhor hoje do que eu era ontem. Eu não preciso ser melhor hoje do que a outra pessoa é. Talvez nem fazendo aquilo que aquela pessoa fez, eu vou ter o mesmo resultado que ela. Então, existem ali limitações ou adaptações que devem ser feitas de uma pessoa para outra, porque pessoas diferentes respondem de formas diferentes ao mesmo estímulo. E a gente já viu isso com alimentação, com outras coisas. Mas ter essa consciência de que o importante é que eu consiga, dia após dia, fazer o necessário. Até porque o próprio campeão olímpico, ele só é campeão olímpico porque dia após dia ele faz o necessário e conta também, talvez, com algum benefício da natureza. Mas vai ser muito bom o nosso papo aqui, acho que é impossível a gente esgotar o assunto e a discussão é sempre importante. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma dica prática de saúde que o pessoal possa aplicar no seu dia a dia para viver mais, viver melhor, logo depois de assistir esse episódio. Eu trabalho com o conceito de que nós devemos nos focar em ser 1% melhor a cada dia. Por que 1%? 1% é pouquinho, é realizável, né? Então eu quero ser 1% mais paciente hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser 1% melhor em alguma coisa, qualquer área ali da minha vida. Eu quero colocar leitura na minha vida. Então, 1% melhor a cada dia. Né? Vou ler um parágrafo a mais a cada dia, vou ler uma página a mais a cada dia, que seja. Quando a gente fala 1% melhor, a gente entra numa área que é fantástica, que é a da transformação exponencial. Porque 1% melhor a cada dia significa que no final de um ano você se tornou 38 vezes melhor. Esse é o poder dos juros compostos, que fazem o seu dinheiro crescer no banco quando ele está aplicado e que fazem a gente poder ir construindo dia a dia, de verdade, uma versão nossa que a gente deseja, né? A versão que eu quero nesse momento, que faz mais sentido para mim na minha vida, que me ajuda a conquistar mais coisas, que me ajuda a ser mais feliz, que me ajuda a ser uma pessoa que contribui mais para a sociedade. Então, esse conceito do 1%, ele é para mim fundamental, tanto que eu tenho um programa que se chama 1% Academy.
que é focado exatamente nisso. Como é que a gente se torna 1% melhor a cada dia? E isso é prático. Traz isso para a sua vida. Escolhe aí 1, 2, 3 áreas da sua vida. O que você quer melhorar? Qual é o comportamento que você quer colocar? E foca em ser 1% melhor por dia naquele comportamento que você deseja. E aí começa a ver os milagres acontecerem. Perfeito. Obrigado pela sua participação. E como é que o pessoal pode acompanhar mais o seu trabalho? Olha, uma forma de acompanhar o meu trabalho é por meio do meu site, que é o www.luciabarros.com.br, o meu Instagram, que é o @luciacbarros, e venham conhecer os meus treinamentos, todo o trabalho que eu faço também um trabalho de palestras para empresas, para universidades, para muita instituição de saúde, me chama, muitos médicos, muitas faculdades de medicina, e convido a todos a conhecerem esse trabalho, porque o meu foco de verdade é que a gente tenha indivíduos mais saudáveis e mais felizes, para que a gente construa sociedades mais saudáveis e mais felizes. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Espero contar contigo em outras conversas aqui. Com certeza, foi um prazer. Show. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Vou fazer mais uma vez aqui um reforço para o convite para as nossas lives de segunda-feira, que a gente chama um projeto de O Caminho, em que eu e o Eduardo vamos estar toda segunda, às 8 da manhã, junto com vocês, nesse processo de conhecimento pessoal, trazendo as informações necessárias não apenas para você ter conhecimento sobre o processo, mas também como você pode aplicar esse conhecimento na prática e aí sim conseguir atingir o seu objetivo, seja ele, por exemplo, perder peso ou melhorar a sua saúde. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.